Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o trabalho mecânico e o trabalho termodinâmico. Vamos começar essa aula de hoje com um pensamento do momento do grande Frantz Fanon, que foi um médico psiquiatra que integrou a Frente de Libertação Nacional Argelina, deu sua grande contribuição para a independência da Argélia. E ele diz o seguinte, que o que importa não é conhecer o mundo, mas mudá-lo. Então, na frase do grande Frantz Fanon, a gente vê o que conhecer o mundo não é o mais importante é transformar o mundo. É óbvio que isso é bem dialético, conhecimento e a transformação, mas é interessante esse pensamento aqui do grande Frantz Fanon. Muito bem, vamos falar então um pouquinho aqui dessa relação entre o trabalho mecânico e o trabalho termodinâmico. Então nós vimos o que? Na aula passada, que força vezes o deslocamento, ou seja, o produto escalar entre força e deslocamento é igual ao trabalho. Nesse caso, o W é o trabalho, dado em joules, F é a força, dado em newtons, e ΔS é o deslocamento, dado em metros. Tá bom? Agora, a pressão ela é definida como sendo força sobre área. A força que se faz numa determinada área caracteriza essa grandeza física, que é a pressão. Então, dessa definição de pressão, surge o quê? Que a força é pressão vezes área. Então, aqui a gente tem força em newtons, a pressão newton por metro quadrado e a área em metro quadrado. Então, se a gente substitui essa definição de força naquela definição de trabalho mecânico, nós vamos ter o quê? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, pressão vezes área vezes deslocamento, E a gente tem aqui o quê? Que a área vezes o deslocamento, e aqui nós estamos falando lá, da nossa primeira aula em que a gente falou do trabalho realizado por um gás, essa área seria a área do êmbolo móvel vezes o deslocamento. A gente tem, na verdade, o quê? Que área vezes altura me dá o quê? Me dá o volume. Então, a gente teria que a área do êmbolo móvel vezes o deslocamento que o êmbolo móvel sofre vai me dar a variação de volume que a massa gasosa vai ter. Então a gente teria aqui, na verdade, essa definição, em que as grandezas envolvidas seria a área do êmbolo em metro quadrado, deslocamento e variação, deslocamento em metro e a variação do volume em metros cúbicos. Com isso, substituindo o ΔV na definição do trabalho, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o trabalho realizado pela massa gasosa, que seria o trabalho termodinâmico, é W, que é igual a pressão vezes variação do volume. Mais uma vez, trabalho dado em joules, pressão em newton por metro quadrado e a variação de volumes em metros cúbicos. Isso tudo no sistema internacional. Tá? Importante a gente ver o quê? Que ΔV é dado pelo volume final menos volume inicial da massa gasosa. Tá? E nesse caso, a gente tem o quê? Que toda vez que a variação de volume for positiva, o gás ele sofre uma expansão, então a gente vai ter o trabalho positivo. A gente fala que o gás realiza trabalho. Toda vez que a variação do volume é negativa, a gente fala que o gás sofreu uma compressão. O trabalho é negativo, então a gente diz que o gás sofre trabalho. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima aula.